Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre filosofia, mais especificamente sobre um comentário feito por Zygmunt Bauman em cima do pensamento do Herbert Marcuse. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Vai falar sobre o primeiro capítulo do livro Modernidade Líquida, que provavelmente é a obra mais conhecida do Zygmunt Bauman. Nesse capítulo, o Bauman começa apresentando uma ideia, um pensamento do Herbert Marcuse. É um pensamento do Marcuse que ele elaborou pouco depois da Segunda Guerra Mundial, e que era uma época em que nos países europeus e nos Estados Unidos, e no mundo inteiro, de certa forma, estava acontecendo um crescimento econômico considerável. Na Europa e nos Estados Unidos, as taxas de crescimento em 25 anos, aí, até quase 30 anos, após a Segunda Guerra Mundial, foi bastante considerável. E o Marcuse, então, coloca o seguinte: como você pode colocar ideias de libertação, de emancipação na cabeça de pessoas que vivem em uma sociedade em que o poder de consumo é alto, o poder aquisitivo é alto, em que as pessoas têm uma segurança do trabalho, uma estabilidade de trabalho. Ou seja, como você poderia convencer essas pessoas da importância de mudar a sociedade para que as pessoas sejam emancipadas. Então, o Bauman, ele vai trabalhar sobre esse conceito de emancipação que o Marcuse estabelece pouco após a Segunda Guerra Mundial, para dar início à sua ideia de modernidade líquida. Esse pensamento do Marcuse vai cair em cima das ideias que ele estabelecia sobre a questão da alienação, de que o capitalismo aliena as pessoas, que tira as pessoas da sua essência natural, tira o ser humano de uma espécie de essência, uma condição natural que ele perde. Porém, a partir do momento em que você tem as sociedades capitalistas promovendo níveis altos de produção, níveis altos de emprego, níveis altos de renda e de consumo, ficaria de uma certa forma inviável você trabalhar essa ideia de emancipação em cima de pessoas que estão confortáveis. Porque alguém iria querer revolucionar uma sociedade em que os padrões estão melhorando, onde o poder de consumo é maior, onde a pobreza está diminuindo. Então, essa ideia de liberdade, essa ideia de emancipação que o Marcuse coloca, acabam se tornando um pouco distantes. Acaba sendo algo que você oferece para as pessoas, mas não vai encontrar um respaldo, porque a sensação de bem-estar é crescente e aquilo ali se torna algo que não é tão tangível. Por que mudar isso tudo? O Bauman, ao discutir esse pensamento, ele coloca que o Marcuse, bem como todos os pensadores da escola de Frankfurt, eles foram herdeiros de um processo de pensamento racionalista europeu, e esse processo racionalista gerou o temor de você ter um processo de técnica de racionalização tão alta a ponto do ser humano se tornar oprimido, né? Um medo esse que se concretizou com a Segunda Guerra Mundial. Então, na época do Marcuse, em que ele elaborou as teorias, o grande medo da humanidade era o medo da ditadura, era o medo da opressão, era o medo de você ter um governo poderoso que vai tirar a liberdade dos seres humanos. O próprio Bauman cita também o 1984, do George Orwell, onde o Orwell ele apresenta uma sociedade distópica, onde o ser humano ele se encontra sempre vigiado, se encontra reprimido, se encontra sem liberdade nenhuma. Como então ele vem nos apresentar que todo esse medo que existia por volta da década de 1940 e 1950, ele já não tem mais tanto espaço prático para
para existir, para ser temido. Né? Se o medo, naquela época, era esse medo de um Estado totalizante, autoritário, para a maioria dos países de hoje em dia, esse medo não existe mais. A maior parte da humanidade conquistou uma quantidade significativa de liberdade. O Baum mesmo diz que o homem hoje em dia ele conquistou a liberdade dentro de todos os limites possíveis. A gente tem liberdade de expressão, de credo, de viver como bem entende. E essas liberdades, elas são muito amplas. Você, por exemplo, no caso do Brasil, legalmente falando, você não tem muitas restrições sobre o exercício de liberdade, seja sexual, religiosa, de crença. No geral, a repressão acontece não por parte do Estado, mas sim por falta de participação do Estado. Por exemplo, quando um grupo de traficantes proíbe um centro de umbanda de existir, o que permitiu, na verdade, essa repressão de acontecer foi que o poder policial do Estado não protegeu o direito de liberdade, não que o Estado tenha coibido essa liberdade. Então, o Bauman diz que aquele temor existente em Marcuse, ele já não existe mais, e que, na verdade, na modernidade líquida, acaba acontecendo justamente o contrário. Na década de 1940, 50, o medo era de você perder a sua individualidade, perder toda a sua liberdade. Já nos tempos atuais, a ideia de liberdade é muito forte e ela vai justamente ao contrário desse temor. Se temisse um ser humano homogeneizado, o que a gente tem hoje em dia é uma diversidade muito ampla. E a diversidade é tão ampla que o ser humano ele se torna individualizado. A gente tem que pensar que liberdade é sinônimo de individualidade. Então os seres humanos seriam tão livres que eles se tornariam fragmentados e distantes. O que daria origem àquilo que o Bauman chamou de modernidade líquida. Aspectos, a gente acaba tendo exatamente o contrário. Como o ser humano ele é fragmentado, isolado, a busca por reconhecimento social acaba fazendo com que a câmera se volte contra si mesmo. Se a gente lembrar, em 1984, o ser humano estava o tempo todo vigiado por câmeras. Já nos tempos atuais, o ser humano ele volta a câmera para si mesmo, para se expor para a sociedade, para ele ter algum grau de reconhecimento, ao completo oposto do temor. Então, você vai ter pessoas que vão se expor na internet, vão se filmar, vão ou se prestar a papéis ridículos, ou vão mostrar seu corpo nu, tudo para buscar curtidas, para buscar algum grau de atenção. Então, esse temor do autoritarismo, em boa parte, ele se perdeu. Até porque, se você reparar, muita gente até pede para que a ditadura militar retorne no Brasil, justamente por ter essa percepção de que a liberdade é demais, de que as pessoas fazem o que bem entenderem e que não existe nenhuma limitação a isso. Então, o Zygmunt Bauman, através dessa discussão sobre emancipação, a partir do pensamento de Marcuse, ele começa a conceber o formato da modernidade líquida, uma sociedade em que as pessoas elas estão individualizadas, onde elas perdem muito dos seus laços entre si e com aqueles modelos que constituem social, sendo algo completamente diferente daquilo que o Marcuse pregava como algo problemático, como algo perigoso há algumas décadas. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.